bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast do Pai Presente. Eu sou Esdras Messias, especialista em terapia familiar. Estamos em 2022 e nesse momento eu estou graduando em psicologia. Nas redes sociais eu compartilho conteúdos e experiências voltados aos pais e a casais. Eu sou entusiasta em observar o comportamento humano e, sobretudo, em especial, no que tange aos relacionamentos. O nosso encontro de hoje é para falar sobre a primeira infância, fase de fundamental importância no desenvolvimento humano. Eu vou fazer uma pequena temporada sobre a primeira infância e ela será dividida em 3 episódios. O primeiro sobre desenvolvimento físico, o segundo sobre desenvolvimento cognitivo e, por último, o desenvolvimento psicossocial. Então hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre o desenvolvimento físico na primeira infância. O primeiro passo, e que talvez muitos não saibam, é que quando é que se dá a primeira infância? Eu mesmo demorei algum tempo até entender a primeira infância. Os primeiros meses, né, o primeiro ano, vai até os 3 anos, até onde vai a primeira infância? Então, para a gente tirar qualquer dúvida, para começar esse nosso bate-papo, a primeira infância, né, do desenvolvimento da primeira infância vai até os 3 anos. Então, essa é uma informação que se você não sabia, agora você está sabendo. Beleza? Agora eu faço uma pergunta para você e convido para refletir sobre isso. O que nós sabemos e o que nós não sabemos a partir da gestação, né? O que nós sabemos é quando percebemos que a nossa parceira, nosso cônjuge está com alguns sintomas que podem ser a gravidez. Então começa a ter enjoo, né? Atrasa a menstruação, aqueles sintomas que realmente a gente fala assim, opa, pode ser que esteja grávida. Isso a gente sabe. Depois a gente vai saber o quê? Realmente esse sintoma aí está parecido demais, vamos fazer o exame para ver como é que dá, o que dá. E aí, ao receber o resultado positivo da gravidez, aí a gente começa a experimentar um mix de sensações e sentimentos, né? O que a gente começa a saber desde então é que a gente precisa fazer acompanhar, no caso do pai, né, aqueles que são realmente interessados numa paternidade ativa, de acompanhar a mãe durante todo o pré-natal, né? Em todos os exames, ecografias, enfim, saber como é que está o estado de saúde do bebê. Isso é uma coisa que a gente já sabe meio que de modo automático, né? A gente sabe que as mães, né, que estão ali carregando o bebê precisam rever algumas coisas em questões de alimentação, não é? Muita coisa assim, evitar refrigerante, não é? Aquelas que têm algum tipo de vício, né? Se conseguir interromper esse vício, ajudará demais na saúde do bebê. Então quem fuma, né, e quem bebe, quem consome muito álcool, né, tentar evitar ao máximo, porque a partir daquele momento ali, tudo que está sendo ingerido está sendo também compartilhado com o bebê, não é? Então são 2 vidas em uma ali. Então é preciso repensar no que vai fazer com a vida naquele momento, né? Do que você vai beber, o que você vai comer, porque está sendo para você e para o bebê. E isso é coisas que a gente sabe. Outras coisas que a gente sabe é que precisa preparar um enxoval. Tem que preparar um enxoval, começar a arrumar o quartinho, né? Aí começa aquela pesquisa de fotos na internet, de como gostaria que ficasse o quarto, né? De como você aí pesquisa o livrinho dos nomes, né? Começa a pesquisar um monte de nomes, os seus significados, a expectativa para descobrir qual vai ser o sexo do bebê. Apesar de que esse episódio aqui é da primeira infância, a gente está falando um pouquinho ainda do período, né, gestacional, porque é um ponto de partida para a gente chegar na primeira infância. Agora, o que a gente não sabe, muitos de nós não sabemos, é que existe já um desenvolvimento do bebê nos 3 aspectos, ou pelo menos em 2 aspectos ainda da barriga da mãe, né? Então, como eu acabei de falar, a gente experiencia, né? A gente vivencia vários sentimentos durante a gestação, um verdadeiro mix de emoções que afeta a influência no nascimento.
ainda no pré-natal, os bebês eles conseguem interagir com o ambiente interno e externo. Talvez você se lembre do dia em que conversou com o bebê, ainda na barriga, e de repente sentiu aquele movimento e foi acompanhando com a mão. É uma experiência incrível, uma experiência maravilhosa, né? E quando você canta pro bebê, quando você conversa com o bebê. Me lembro que na nossa gravidez eu passava um óleo na barriga da mamãe para evitar é, para evitar para evitar estrias, para evitar estrias, né? Então passava muito óleo. Enquanto passava o óleo ali, conversava com o Isaac. Olha, filho, o papai tá aqui, e sentia aquele movimento. Ali já são as conexões que a gente vai tendo com os nossos bebês. Muitos pais não sabem, né? Acaba que só faz aquele momento ali só por um momento divertido, mas se você aproveitar ao máximo esse momento, você já vai estabelecer uma conexão afetiva muito grande com o seu bebê. Quando ele nasce e ouve a sua voz, ele vai saber, eita, então essa daí é aquela pessoa que conversava comigo, esse daí que ficava falando comigo, porque ele vai se lembrar da sua voz, né? E por isso que os bebês têm uma ligação muito forte com as mães também, porque o fato deles estarem o tempo todo com ela, a mão dela, o carinho dela, a conversa dela, oi meu filho, oi filho, isso ali já vai criando um elo muito forte, tá? Então, ainda na gestação, o que vai acontecer da primeira infância para frente, tem um reflexo lá dos primeiros meses ainda na gestação. Mas e na primeira infância, Esdras? Como é que é esse desenvolvimento físico? Bem, todos os sentidos e sistemas corporais funcionam em diversos níveis. O cérebro está ansioso por conhecimento, por informações, e ele é muito sensível às influências ambientais. Alguns estudos, né? Uns estudos que apontam com quase, não dá para dar 100% de certeza, mas um número muito próximo de que o cérebro de uma criança, o cérebro ali no nascimento, atinge quase que 100 bilhões de neurônios. E cada neurônio ele faz uma conexão um com os outros, se dá o nome de sinapse. Essas conexões elas vão elas vão emitindo vários sinais para o cérebro do bebê. Por isso que cada coisa para ele é uma novidade ali, assim que nasce. Assim que vai passando os dias, muita coisa é novidade, ele quer descobrir, o bebê quer saber o que é aquilo. É porque o cérebro quer saber, que mundo é esse que eu tô, né? Porque agora é uma coisa nova. Eu saí de um ambiente fechadinho e agora eu tô vendo muita coisa, chegando muito som, muitos sinais. O crescimento físico e o desenvolvimento das habilidades motoras são rápidos. Isso é notório quando você fica alguns dias, por exemplo, sem visitar uns parentes, os avós, por exemplo. E aí você passa uma semana e meia sem visitá-los. Quando você chega lá, diz, nossa, mas como já cresceu, né? Como já está grande, você percebe que vai crescendo muito, muito rápido. Existem uns termos chamados aí nos estudos do desenvolvimento que se chamam de princípios do desenvolvimento. Dentro desses princípios do desenvolvimento tem um princípio céfalo-caudal e o princípio próximo distal. O princípio céfalo-caudal ele explica que o crescimento se dá de cima para baixo, ou seja, como o cérebro cresce rapidamente antes do nascimento, a cabeça de um recém-nascido tem um tamanho desproporcionalmente grande. Você percebe isso quando você pega um bebezinho, né? Praticamente o cérebro cabe em uma mão e o resto do corpo na outra mão, né? Sobra um pouquinho mais. Então o cérebro já é um pouquinho maior realmente do que o restante do corpo. À medida que a criança vai crescendo, vai desenvolvendo, começa a ter um equilíbrio mais proporcional, né? E esse período vai da idade fetal, que é entre 2 a 5 meses, até os 25 anos para atingir o desenvolvimento, né, o biológico do corpo mesmo. Até os 25 anos ainda vão ter várias mudanças aí em tamanhos no corpo, entende? Então é incrível a gente estudar a ciência, ver o quanto o corpo humano é uma ferramenta interessante. Bom, no desenvolvimento sensorial e motor, o princípio é o mesmo, né? Primeiro os bebês aprendem a segurar as coisas antes de usar as pernas para caminhar e firmar a cabeça antes de aprender a se sentar sozinho. E no princípio próximo distal, os bebês aprendem a usar as partes do corpo mais próximas do centro antes de aprenderem a usar as mais distantes. Aí você me pergunta, como assim, Esdras? Eu não entendi isso daí. Como assim? Primeiro eles aprendem a controlar os braços
depois as mãos abertas e fechadas, e até conseguirem evoluir usando os dedos com mais precisão, como segurar um objeto com precisão. Ainda na primeira infância, no desenvolvimento físico, a formação dos dentes começa entre o terceiro e o quarto mês, quando já percebemos e notamos que o bebê já está ali com a gengiva coçando, tudo que pega na mão vai para a boca porque já está os dentes querendo aparecer. Então talvez o primeiro dentinho mesmo vai aparecer entre o quinto e o nono mês. Com um ano de vida, provavelmente, o bebê tenha entre 6 e 8 dentes antes de finalizar a primeira infância. Com 2 anos e meio, é muito provável que ele já tenha os 20 dentinhos. Então é isso, conhecer mais sobre o desenvolvimento físico na primeira infância nos deixa mais atentos na percepção de que tudo está dando certinho no crescimento dos nossos filhos. E no próximo episódio dessa temporada sobre a primeira infância, eu vou falar sobre o desenvolvimento cognitivo. Você pode compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, é só clicar aí em algum canto da sua tela em compartilhar, aí você pode escolher por onde vai compartilhar, se vai ser no Instagram, se vai ser pelo WhatsApp, a melhor forma que você encontrar para chegar até as pessoas que precisam e que faria bem ouvir esse episódio, tá bom? Você pode me encontrar também nas redes sociais, lá no Instagram, é @paipresente.pc, tá joia? Tem canal no YouTube, é só procurar youtube.com/Esdras Messias, você também vai me encontrar, lá tem alguns vídeos, e aí a gente vai se aproximando cada vez mais, tá certo? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter ouvido até agora, e a gente se vê no segundo episódio dessa temporada sobre desenvolvimento humano e primeira infância, tá certo? Um grande abraço e eu te vejo lá. Valeu!